Queridos irmãos, queridas irmãs, agora dando sequência no vídeo 157. Então, quando eu disse que esse processo é relativo, veja bem, novamente a pergunta. O Espírito se encontra imediatamente com os que conheceu na terra e que morreram antes dele, né? Então, muitos filhos pensam que vão encontrar os teus pais quando chegar no mundo espiritual, quando eles desencarnarem. É lógico, eu disse isso no vídeo anterior, que essa resposta aqui, ela condiz com a pergunta. Essa resposta é uma dentre um número inimaginável de acontecimentos, de possibilidades de acontecimentos. Porque o processo ele é muito complexo, há uma complexidade imensa, sabe? É muito minucioso, é muitos detalhes, sabe? Que nós não temos condições assim de avaliar tantos detalhes. Então muitos filhos pensam assim: quando eu desencarnar, eu vou encontrar meu pai e a minha mãe no mundo espiritual. E ele chega lá, né? Vamos pensar assim, que ele chegou numa colônia e lá ele fica sabendo que teu pai era teu pai era teu neto no corpo físico. Tua mãe era tua neta. Isso não os afastam, mas observa que eles não se reencontraram, como está dizendo aqui na mensagem, imediatamente. Eu tenho uma amiga minha que a filha dela desencarnou e ela pegou, não aguentou o desencarne da filha, né? Não aguentou. E se desesperou e se suicidou. Você entendeu? Depois de alguns meses ela se suicidou, depois que a filha morreu naturalmente. Enfermidade natural. Só que ela deixou uma carta. E nessa carta ela diz que estava tomando aquela atitude justamente para ela poder ir ficar junto com a filha dela no mundo espiritual. Ela ainda usou esse termo, no mundo espiritual. É óbvio que ela não deixou de ir para o mundo espiritual, para uma outra dimensão. Mas o fato do ato, que é o suicídio, que foi o suicídio, né? Ela se distanciou 300, 400 anos aproximadamente daquela filha. Vamos pensar assim. Porque tão cedo ela reencontrará com a sua filha. Olha para ver que situação. Então, é a evolução do ser ou não? É óbvio que é a evolução do ser. Nós temos que assimilar esse processo todo. E a mensagem também em si, ela nos explica, ó, sim, vírgula, conforme a afeição que lhes votava e a que eles lhes consagravam. E se não existisse entre aqueles espíritos
uma afeição que os consagravam. Eles não irão se reencontrar. Deu para você entender agora também? Eu vou escafunchando e vou arrancando tatu da cova, conforme a afeição que lhes votava e a que eles lhe consagravam. E se não existisse afeição para que eles se consagrassem? Muitas vezes, aqueles seus conhecidos o vêm receber a entrada do mundo dos espíritos e o ajudam a desligar-se das faixas da matéria. Vamos analisar também? Muitas vezes aqueles seus conhecidos e se aquele indivíduo foi um antipático na Terra e não angariou, não conquistou amizade nenhuma? Nós temos que analisar esse fato também, gente. Então, quando eu disse que essa questão aqui é uma dentre bilhões, um número inimaginável, porque, como eu já disse, eu vou repetir, a doutrina nos diz isso. Não existe dois casos idênticos de desencarnação e nem de reencarnação. Então, às vezes você pode encontrar com a tua mãe, mas você pode não encontrar com o teu pai. Porque às vezes a tua mãe reencarnou num mundo primitivo ou num mundo de regeneração. Às vezes o teu pai já reencarnou e você não encontra nem com a tua mãe, nem com o teu pai. Mas você pode encontrar com a sua avó, mas não encontra com o seu avô, porque o seu avô também já reencarnou. Às vezes você encontra com uma amiga, mas não encontra com uma prima, porque a prima às vezes foi levada para reencarnar no mundo primitivo. Você entendeu? Às vezes o teu primo foi levado para reencarnar num mundo de regeneração. Às vezes o teu primo está ali te esperando porque ele está na mesma faixa vibratória que a tua tia, o teu tio. Então, é relativo ou não é? Gente, nós não podemos assim comer gato por lebre. Eu não estou dizendo que a pergunta e a resposta é gato por lebre, não. Eu estou dizendo que está tudo certinho o que Kardec aqui fez aqui e os espíritos responderam. Mas é da nossa responsabilidade fazer o que eu estou fazendo aqui. Esmiuçar isso aqui. Separar o joio do trigo disso aqui. Gente, o dia que eu puder esmiuçar o livro dos espíritos do começo ao fim, vocês vão ficar doidos. Se até agora vocês já estão achando que eu sou doido, já estão dizendo que eu sou doido, vocês vão ver só. Aí que vocês vão falar, esse bicho é doido mesmo, né? Porque ainda tá sorto ainda, né? Nem é solto, é sorto. Então, olha, outra coisa aqui. O vem receber a entrada do mundo dos espíritos e o ajudam a desligar-se das faixas da matéria. E se o indivíduo encontra-se naquele estado letárgico, materializado, cada caso é um caso, encontra-se também com muitos dos que conheceu e perdeu de vista durante a sua vida terrena.
Também é relativo. Vê os que estão na erraticidade, como vê os encarnados e os vai visitar. Então, como eu disse, a pergunta está certa. A resposta está certa. Nós é que temos que separar o joio do trigo. Agora nós vamos para a pergunta 161. Em caso de morte violenta e acidental, quando os órgãos ainda se não enfraqueceram em consequência da idade ou das moléstias, a separação da alma e a cessação da vida ocorre simultaneamente? É uma pergunta chave, né? Resposta: geralmente, assim é. Geralmente. Porque observa. Lá vem eu novamente com essa frase. Isso é relativo. Por isso que o Espírito disse, geralmente assim é. Mas, em todos os casos, muito breve é um instante que medeia entre uma e outra. Muito breve. Mas mesmo assim, esse muito breve é relativo. Porque cada caso é um caso. Por isso eu vou ter que ler a pergunta novamente para você entender. Em caso de morte violenta, né, e acidental. Uma morte violenta, né? A pessoa, assim, a pessoa caiu de um avião, bam, né? E uma morte também acidental. Agora a gente sabe por que que o Espírito disse aqui, geralmente assim é. Porque o processo é relativo. Porque não existe morte acidental. Por isso que ele disse aqui, geralmente assim é. Não existe morte acidental. Nada acontece por um acaso. Tudo tem uma finalidade. Tudo tem um porquê. Então pode ter certeza de que se Kardec não tivesse colocado essa frase acidental, o Espírito não teria dito geralmente assim é. Ele disse geralmente assim é porque Kardec acrescentou essa frase essa frase acidental. Porque o acidente, o acidental, ele é inexistente, porque todo efeito tem uma causa, toda causa tem um efeito. Você consegue entender essa cachola aqui? Quando os órgãos ainda se não enfraqueceram, né? Não se esvaíram as energias vitais, em consequência da idade ou das moléstias, né? Enfraqueceram em consequência da idade. Então, a energia vital, o fluido vital, ali ainda se encontra, né? A todo vapor. Não se enfraqueceu ainda as energias. Então, como que a alma vai conseguir se desprender daquele corpo ali? Se os órgãos estão todos inundados
de energia vital, de fluido vital. Porque a cessação, quando se cessa todas as energias dos órgãos físicos, é que a alma se liberta, não é? Mas aqui na pergunta de Kardec, não. Ainda as energias se encontram todas intactas. A separação da alma e a cessação da vida ocorre simultaneamente? Foi preciso que o espírito respondesse geralmente assim, por causa da frase acidental. Porque o acidental é relativo. Não existe acidental. Como não existe bala perdida. E sim bala certeira. Porque nada acontece por um acaso. Tudo tem um motivo de ser. E que obedece à programação reencarnatória através dos desígnios da providência divina. Mas, em todos os casos, muito breve é um instante que medeia entre uma e outra. Você entendeu? Mas, em todos os casos, pelo fato do indivíduo encontrar-se num processo de morte violenta, você entendeu? É natural que esse processo ele vai se dar mais rápido em alguns casos. Em alguns casos. Não venham pensando que eu vou passar a mão na cabeça, que eu não vou passar, não. Muito breve é o instante que medeia entre uma e outra. Isso é relativo. Por que é relativo? Uma pessoa que se suicida. Você há de convir comigo que as energias vitais do seu organismo encontram todas em estado ótimo. Uma pessoa que pula de um edifício, as suas energias encontram todas em estado ótimo. Não se esvaiu, né? E aí? Então é relativo. Nós estamos falando aqui, falando a respeito de coisa muito séria. Quando uma pessoa enferma, muito enferma, e que gradativamente, sucessivamente, ali no hospital, ela vai entrando num quadro de decadência, ela vai, né? Decadência, vai se esvaindo as energias vitais. E hora que cessa, que elimina todas as energias vitais, a alma se liberta. Mas, como eu já disse noutros vídeos, não é o fato da alma, né, se libertar daquele corpo ali que pode-se dizer que a alma está livre daquele corpo, porque há de depender-se do estado de evolução dele e há de depender também se do perispírito somatizado naquele estado materializado, naquele estado animalesco, naquele estado de fluido animal, materializado no fluido animal.
que dá ali a impressão de ainda encontrar-se naquele corpo físico. É aonde muitos vão para debaixo do túmulo e ficam lá anos e anos lá, porque ainda tem aquela impressão registrada de um corpo físico ali. Então olha só para você ver como que o negócio é relativo. Nós não podemos afirmar categoricamente. Aqui os espíritos não estão afirmando categoricamente. Os espíritos aqui, eles responderam a Kardec da seguinte forma: geralmente assim é, né? Mas esse mas aqui é que derruba as pedras da dama, do jogo de dama. É esse mas aqui que resume a resposta. Mas, em todos os casos, muito breve, é um instante que medeia entre uma e outra. Né? Como eu já disse que isso também é relativo, porque nós presenciamos muitos casos de seres em regiões umbralinas, em situações difíceis, detentores de todas essas energias. Nós deparamos com seres em determinados cemitérios, sepultados, detentores ainda de certas energias, as quais ainda não se volatilizou. Então, o processo ele é muito complexo. Até parece que eu repito demais essa frase complexa, relativa, mas tudo é complexo. Tudo é relativo. Nem Kardec, que é Kardec, disse a última palavra. Kardec não disse a última palavra. Kardec disse a primeira. Se você tem conhecimento do Espiritismo, você sabe disso. Kardec disse a primeira palavra. Como se diz? Ele pronunciou a primeira, mas ele não pronunciou a última. Porque a última é complexa. A última é relativa. A última está relacionada a vários fatores que nós desconhecemos no processo evolutivo de cada um. Uns mais, outros menos. Com o selvagem se dá de uma forma. Com o primitivo se dá de outra forma. Com todos nós no mundo de provas e expiações, é o complexo relativo entre cada caso individual, mesmo num processo de resgate coletivo, existe a individualidade da complexidade em cada indivíduo. Você entendeu isso? E, o negócio é muito profundo. Essa cabeça vai explodir. E se explodir, você que é culpado. Que eu tô tendo que raciocinar desse jeito para você entender um pouquinho. Mas não, é com prazer. Mesmo no processo coletivo, no resgate coletivo, a individualidade relacionado ao fator evolutivo de cada um. No processo coletivo, é coletivo na unidade, no conjunto. Você entendeu?
O resgate se dá no processo coletivo, no conjunto, mas na individualidade. É relativo, é complexo, podendo aquele resgate coletivo, aquele coletivo não permanecerem juntos na pátria espiritual devido à evolução de cada um. Por exemplo, desencarna 1000, de repente cada um vai para as regiões de merecimento, ficando ali um aglomerado apenas de umas 80 pessoas só. Porque cada um vibra numa faixa diferente. Então cada um segue o seu rumo de acordo com a sua evolução. Parece difícil, mas não é não, viu? Vamos para o próximo vídeo.